Bom dia. Sempre uma alegria muito grande revê-los. Um prazer estar aqui na Sociedade Colatinense. É uma casa que tem um clima de alegria, um clima de confraternização. Isso sempre alimenta a alma. Que Jesus abençoe os trabalhadores da casa, a todos os frequentadores, que nós possamos manter esse clima de fraternidade e alegria, porque precisamos desses ingredientes num tempo em que tantos desafios se apresentam a todos nós. Então, o tema que estamos encarregados de desenvolver na manhã de hoje se refere à família. E família é sempre um tema que mexe com cada um de nós. Todos nós temos as nossas experiências difíceis ou boas relacionadas a este núcleo que nos acolhe no nosso retorno a esta encarnação. E é bom nós termos o referencial da doutrina espírita para que nós possamos analisar o andamento das relações familiares, que são tão importantes para o nosso crescimento. E interessante que um escritor inglês, nos meados do século passado, ele imaginou, num pensamento assim, futurista, uma sociedade sem família. Estou falando de Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo. Então, ele projetava para o final do século XX e começo do século XXI uma sociedade tecnológica em que os bebês seriam produzidos em laboratório e as pessoas não se casariam. Então, haveria uma sociedade de seres que viviam individualizadamente, com possibilidade de liberdade total em suas vidas, porque não teriam que cuidar uns dos outros, seriam totalmente livres. E a sexualidade também seria livre, as pessoas poderiam se relacionar livremente com quem bem aprovesse, sem nenhuma preocupação. E nessa sociedade tecnológica, os bebês produzidos em laboratórios, eles seriam selecionados desde o início de suas vidas e separados entre aqueles que iriam desenvolver labores intelectuais e aqueles outros que iriam desenvolver labores mais mecânicos, manuais. E cada um dos grupos receberia uma alimentação adequada, a constituição do físico que precisaria e um condicionamento mental para acreditar que aquela sua vida seria a melhor vida. Então, ninguém teria a disputa pelo lugar do outro. Cada um teria um lugar na sociedade, um trabalho na sociedade, e essa sociedade não teria conflitos. A ideia pode até parecer, a princípio, interessante, mas o mais interessante é que ele imaginou isso para o final do século XX, começo do século XXI, e nós já estamos aí com 16 anos do século XXI, e as famílias continuam existindo. Então, imaginar uma sociedade sem família é muito difícil, porque a família é um projeto de Deus, não é um projeto humano. Deus, ele idealizou um universo em que as inteligências que ele cria têm potencialidade para o desenvolvimento pleno, mas precisam obter isso pelo seu próprio esforço pessoal. Então, Deus não nos cria perfeitos, Ele nos cria perfectíveis. E dentro desse projeto,
para que uma inteligência criada, simples e ignorante, possa fazer esse caminho de desenvolvimento, é preciso que tenha experiências na matéria. Nós sabemos, por informação da doutrina espírita, que quando atingirmos a plenitude no desenvolvimento de todas as virtudes que temos em nós, em estado potencial, nós seremos colaboradores de Deus na gerência do universo. Então, uma inteligência que é co-criadora, que colabora na gerência do universo, ela vai ter que atuar sobre elementos materiais. Para aprender a lidar com a matéria, é que nós precisamos vestir corpos materiais. Então, o projeto divino é que, vestindo uma roupagem biológica, um corpo de matéria, nós aprendamos a lidar com a matéria. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec questiona a respeito da encarnação, e os espíritos respondem que Deus impõe aos espíritos a encarnação para garantir a sua caminhada evolutiva. Então, não é uma questão de escolha. Se Deus impõe, é uma determinação divina para todas as inteligências. Então, todo ser inteligente criado por Deus vai passar pela mesma trajetória de aprendizado. Então, a encarnação é um processo que faz parte desse caminho. E para que esse indivíduo, então, vista a roupagem material, é que é necessário que dois indivíduos adultos presentes no cenário humano se relacionem a fim de que se produza o corpo que irá servir de instrumento a esse que vem compor a família, na condição de filho. Então, a família é projeto divino e não há estratégia humana que possa desmontar esse programa. É bem provável que nos mundos ditosos ou celestes não exista mais a união de homem e mulher na produção da possibilidade de novos integrantes, porque o mundo ditoso, o mundo celeste, talvez os seres espirituais não tenham mais corpo. Então, a gente só pode imaginar, ninguém pode saber, porque ainda não temos essa experiência. Mas no mundo como a Terra, na trajetória dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, e mesmo nos mundos de regeneração, há ainda necessidade da equipagem biológica e, por isso, há necessidade de que esta relação entre homem e mulher aconteça na produção do corpo. Nós já temos avanço tecnológico para produzir fertilização in vitro, mas depois esse embrião é implantado no útero da mulher e ele se desenvolve ainda da maneira tradicional. Esta relação é importante no caminho de espíritos da nossa condição evolutiva. Aí nós vamos também encontrar fundamentos na doutrina espírita para a compreensão disso, quando nós olhamos o capítulo da Lei de Sociedade. No Livro dos Espíritos, Kardec faz 3 perguntas a respeito dos laços familiares nessa relação com a questão da sociedade. Essas são as questões 773 a 775. Então, depois, quem quiser meditar, dar uma olhadinha, vai buscar lá no Livro dos Espíritos a leitura direta dessas questões. Mas há uma pergunta interessante, essa de número 773, porque Kardec observa que, na natureza, entre os animais, não existe um laço afetivo
entre pais e filhos. Existe uma determinação da natureza para que a mãe cuide da sua cria, apenas enquanto essa cria necessita desse cuidado. E entre os animais, a infância é bem curta, é bem reduzida. Um animal nasce, daí a pouco já está em pé, já está andando. Entre os humanos, esse período é dilatado. Um bebê humano leva um tempo, de 1 ano, às vezes mais, para caminhar sozinho. E, assim mesmo, ele precisa da supervisão direta dos seus tutores, porque antes de 4 anos a criança não tem nem noção de perigo. Já o animal não, o animal se defende desde muito cedo e os pais já não se ocupam dele. Então Kardec pergunta se entre os humanos seria esse laço que se percebe entre pais e filhos, seria alguma construção da cultura humana. E os espíritos dizem que não, que esses laços são da ideação divina, porque o destino dos humanos é diferente do destino dos animais. Os animais cumprem uma programação definida e automatizada dentro da natureza, naquele nível em que se encontram. Já os humanos, eles estão projetados para o futuro, para esse desenvolvimento pleno que já está possibilitado por todas as virtudes que esse indivíduo tem em si. Então, o laço afetivo que une os elementos de uma família, eles são estratégia divina, para que se cumpram os programas previstos para cada encarnação. A família é, então, o núcleo fundamental que resolve questões que ficaram de uma etapa do passado e possibilita a ampliação dos vínculos que precisam ser cada vez mais aprimorados. Então, nas questões 775 e 774, nós vamos ver que a nossa sociedade, a sociedade de um mundo como o nosso, ela está na dependência das relações familiares para que se desenvolva de uma forma adequada. A família é a célula da sociedade. A sociedade é o conjunto dos indivíduos, mas a família que produz o indivíduo, é que forma o indivíduo, é que prepara esse indivíduo para a vida social. Então, isso os espíritos dizem, que a sociedade, ela precisa que a família funcione, e esses laços que em sociedade vão se desenvolver, eles terão que se desenvolver a partir dos laços que são criados na mini-sociedade, que é a família. E vejam bem que na última questão, eles dizem explicitamente que se isso não ocorre, se esses laços se afrouxam, a sociedade vai padecer de uma presença muito forte do egoísmo. E nós estamos assistindo exatamente isso neste tempo, porque o egoísmo ele se mostra com 2 faces muito ruins. Uma é a violência, outra é o apego aos bens materiais. Então, as pessoas egoístas, elas tendem a resolver as questões utilizando o poder ou a força que tenham, oprimindo, agredindo. E tendem também a se apropriar dos bens que elas conseguem alcançar, mesmo em detrimento do outro. Então, nós vivemos uma sociedade que é individualista, competitiva, que é uma sociedade agressiva. Nós estamos sempre ouvindo notícias trágicas de violência ocorrida no meio social. Então, esse resultado mostra
que os núcleos familiares estão falhando na preparação do indivíduo para viver a sociedade. E nós estamos vivendo os tempos do Consolador. Nesses tempos, a mensagem que vem, ela vem para retomar aquilo que Jesus já ensinou, para dar uma base racional aos ensinamentos tradicionais do Evangelho e para nos permitir a compreensão de que o que Jesus falava não são palavras que levem a um ritual ou a uma prática mística, mas são elementos para o dia a dia da nossa convivência, se nós queremos efetivamente viver um tempo novo, um mundo melhor. Então, a base para esta nova sociedade é a família. Então, a família, ela está pensada por Deus para diluir as dificuldades, como diz o título, dissolver aversões e estreitar laços, aprimorar laços. Essa é a ideação. Nós é que não conseguimos, muitas vezes, colocar em prática aquilo que já é teoria aceita e acolhida por todos nós. Nosso país é 98% cristão. Então, um país cristão tem várias vertentes do cristianismo, vários entendimentos acerca do cristianismo, mas o fato é que, se efetivamente 98% da população brasileira praticasse os ensinos de Jesus, nós já teríamos no Brasil o mundo regenerado, porque nós seríamos fraternos. Desmond Tutu, que é um líder da paz, ele conta uma história interessante em um dos seus livros a respeito de uma tribo africana que foi visitada por um pensador do Ocidente. Esse pensador do Ocidente viveu no meio dessa tribo africana um tempo e ouviu um vocábulo que eles usam lá com frequência, que é Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu, no vocábulo da língua africana, é uma coisa difícil de definir em outra linguagem. Nós temos na língua portuguesa, por exemplo, a palavra saudade, que não existe em outra língua. Outras línguas falam falta, mas falta não é exatamente saudade. Saudade é alguma coisa que nós sabemos, mas não dá para definir, e outras línguas não conseguem um vocábulo que seja sinônimo de saudade. Então, Ubuntu é um vocábulo dessa tribo africana que a nossa língua também não consegue traduzir, mas dá para entender o espírito dessa palavra quando a gente lê essa narrativa que o pensador ocidental ficou nessa tribo um tempo, ouviu esse vocábulo, sabia que isso dizia alguma coisa a respeito de solidariedade, de compartilhamento, mas ele não entendia muito bem o que é isto. E então, no final da sua estada, ele propôs para as crianças uma brincadeira. Olha, vou colocar amarrado aqui na árvore um saco de balas doces, guloseimas. A gente sabe que a criança africana passa muita falta de alimentação. E aquela criança, quando eu disser já, todas as crianças vão correr. Aquela criança que conseguir pegar vai ser o proprietário das balas dos doces. Então, ele enfileirou as crianças e disse já. Quando ele disse já, as crianças se deram as mãos e correram juntas. Quando chegaram perto da árvore, fizeram uma escadinha humana, o que estava em cima pegou, desceu todo mundo, abriu o saco e todo mundo partilhou. Aí ele falou, não, a brincadeira não é bem assim. Ele tentou falar com as crianças, a brincadeira não é bem assim, é quem chegasse primeiro. Aí as crianças olharam e falaram assim, Ubuntu, tio. Então, Ubuntu é essa capacidade de você
Compartilhar, e não só compartilhar, só sentir alegria se compartilhar. Você não tem alegria eu chegar na frente e pegar primeiro e ficar com tudo e todo mundo ficar chupando o dedo. Eu não vou ficar alegre. Na nossa cultura, nós ficamos alegres com isto. Se nós chegamos na frente, se nós ganhamos a competição, se uma porção de gente perde, se nós nos sentimos acima do outro. Então, o Ubuntu é não se sentir acima de ninguém porque são todos iguais. E a alegria está em compartilhar, porque, na verdade, o ser humano é humano porque convive com outro humano. Uma criança, um bebê humano, se não tiver uma família humana que o acolha, ele não desenvolve características humanas. Essa é a verdade. Então, nós ainda estamos no nível evolutivo que o nosso aprendizado na infância é um aprendizado que depende da imitação. Essa imitação ocorre naturalmente na convivência familiar. Como nós vemos fazer, nós repetimos e assim nos apropriamos da conduta humana, da linguagem humana. E a gente pode ter segurança de falar que isso é assim, porque uma experiência ocorrida na Índia mostrou esse fato de uma maneira muito gritante. Pais humanos abandonaram 2 meninas, bebês, numa floresta, Amala e Kamala. Elas 2 foram adotadas por uma família de lobos. A loba alimentou os bebês. E elas não morreram na floresta. Elas morreriam naturalmente, que o bebê humano sem cuidado morre. Mas elas tiveram cuidados mínimos de um animal. Essas crianças foram localizadas algum tempo depois. E elas se comportavam como lobos. Elas não falavam. Elas uivavam e comiam carne apodrecida no chão. Era o que os lobos faziam. Acolhidas no meio humano, uma delas desencarnou 1 ano depois, não se adaptou ao habitat humano. E a outra, que viveu talvez 5 anos ou 6, ela conseguiu se adaptar um pouco melhor, mas não desenvolveu a linguagem além do que uma criança de 2 anos desenvolve. Ela se apropriou de alguns vocábulos e conseguiu caminhar sobre 2 pés, mas no momento de estresse, ela voltava a caminhar como lobo. E ela voltava a uivar como lobo. Então, nós vemos que o espírito, ele tem conquistas que não se perdem. O espírito se desenvolve e esse desenvolvimento não se perde, mas a expressão do espírito depende da equipagem biológica. E se esta organização não tiver os estímulos adequados no momento adequado, ela não oferece ao espírito as condições da expressão da sua humanidade. Ele não perdeu a sua humanidade, mas ele não consegue expressar, porque o nosso cérebro ele alcança um grande desenvolvimento na primeira fase da vida, por esse processo de assimilação e acomodação. O instinto básico que a criança traz é o de sugar, o de pegar e levar tudo à boca. Esses instintos são básicos, mas a partir disto, o ser humano vai desenvolvendo outras estruturas cerebrais que dão conta de permitir a expressão da inteligência que aqui está. Agora, mesmo vivendo no meio humano, se esse bebê não tiver os estímulos adequados, ele pode comprometer o seu desenvolvimento intelectual, ao ponto de ter barreiras à aprendizagem ao longo da vida.
Então, nós somos seres de uma etapa evolutiva ainda muito dependentes da organização biológica. Agora, gostaria de dizer para vocês que o estudo espírita já também mostrou que essa relação do espírito com o corpo, ela não é igual para todos os indivíduos de uma mesma coletividade. É lógico que há esse trânsito. O espírito comanda o corpo, mas é uma via de mão dupla. O corpo interfere na produção dos pensamentos também, porque é uma equipagem de matéria viva. Nosso corpo, ele se compõe de milhões de indivíduos vivos, que são as células. Então, nós temos que entender essa relação e entender também que entre o espírito e o corpo há uma equipagem intermediária, que Allan Kardec chamou perispírito. O perispírito é um corpo formado também de matéria, o mesmo princípio que gera o corpo físico gera o perispírito, mas ele não está num domínio de concretude da matéria biológica. O perispírito é matéria de uma outra dimensão. Então, o que acontece? A relação espírito-corpo se dá pela mediação do perispírito. Se esta individualidade que ocupa este equipamento, ela for um ser muito ainda apegado às coisas materiais, a sua relação com o corpo o coloca mais dependente do imperativo da matéria. A maneira como o corpo interfere nos nossos processos psíquicos depende da intensidade da nossa vinculação com a matéria. Então, nós, à medida que vamos evoluindo e aprimorando os nossos potenciais, nós vamos tornando esse organismo intermediário mais sutilizado. E esta sutileza, ela vai permitir que o espírito tenha um maior ascendente sobre a máquina física, não seja tão dependente dos processos imperativos das necessidades fisiológicas. Ele consegue dominar. Então, isso nós precisamos perceber. E no âmbito da vivência familiar, nós vamos auxiliar aqueles que chegam para compor o nosso grupo a aprimorar os laços de afeição. O Evangelho, no capítulo 14, ele vai nos ensinar que em família podem encarnar seres que têm afinidade, seres que são adversários e seres que não têm ainda ligação. Porque há estratégias divinas para tudo, mas com certeza, quando um espírito nasce numa família, ele tem algo a ensinar e tem algo a aprender nesse arranjo que se construiu. A família é um arranjo, é uma estratégia, é um programa que dura uma existência. Esse arranjo só vale para esta existência. Então, você, antes de encarnar, projeta a sua caminhada. Seres do nosso nível evolutivo já participam desse planejamento. Nós programamos o que é que viremos fazer aqui. E dentro dessa proposta dos objetivos a serem atingidos, são pensadas as pessoas que comporão o universo em que eu vou me movimentar. Principalmente os pais. Os pais são o alicerce desse projeto que é a família. Nós falamos que é um projeto divino. Então, os pais são pessoas às quais Deus confia
a tutela de filhos seus. Os nossos filhos estão conosco por um tempo de uma encarnação. Esse tempo pode ser prolongado para outras existências. A pessoa pode vir no mesmo arranjo familiar em vidas subsequentes, mas os papéis podem não ser os mesmos. E ter esta visão reencarnacionista e esta percepção da estratégia divina na montagem da família é fundamental para nós entendermos a dinâmica que está hoje dentro do ambiente da nossa casa. Tem uma turma lá na federação, nós temos um grupo muito produtivo, que é um grupo voltado ao trabalho com o jovem, que programa as atividades que se desenvolverão com os jovens no encontro das mocidades, que acontece todo ano no Carnaval. Vocês devem saber desse evento, é o EMES. EMES é Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo. Então, essa equipe, ela prepara um tema com detalhes, dinâmicas, expressões artísticas, tudo que é necessário para, no período de 4 dias de Carnaval, tratar com os jovens desta questão à luz do Espiritismo. Então, família foi o tema desse último encontro do EMS. Sou mais família. E esse ano, todo o movimento espírita capixaba está convidado a voltar a olhar a temática da família. Esse tema foi escolhido como tema do ano. E a Federação Espírita do Estado constituiu este ano uma área estratégica só para trabalhar o tema família. Então, um jovem dessa equipe, ele criou certa vez uma música que foi muito cantada no movimento a respeito de família, e ele diz assim na música: talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas eu sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São tantas casas neste mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo para esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Veja que sensibilidade extraordinária para um jovem, vivendo um tempo em que uma coisa que se expressa nas estatísticas sobre família é o aumento de lares de um indivíduo só. Nós estamos vivendo esse tempo. Também de lares monoparentais, que é um lar em que um dos cônjuges debandou, ficou só o outro. Então, nós estamos olhando essas estatísticas. Isso está acontecendo à nossa volta. A família, ela não vai desaparecer, ela não vai se extinguir, porque a família é estratégia divina. É um projeto divino. Nada do que nós fizermos vai desmontar isso. Mas ela está mudando de configuração. E quando nós olhamos essa questão dos lares que se formam com um só indivíduo, nós temos que observar se esse fato ele decorre de uma circunstância natural na trajetória desta criatura, ou se é uma escolha movida pelo egoísmo. Que é claro, quando nós vivemos sozinhos, não temos que dar ciência a ninguém, não temos que compartilhar nada com ninguém dentro das 4 paredes. Talvez para muitas pessoas isso seja bastante confortável, seja melhor. As pessoas dizem assim: eu quero paz, mas na verdade elas querem sossego,
querem ficar na tranquilidade da imobilidade. E, como se diz, na zona de conforto. Mas a estratégia da vida é a da convivência. A convivência que vai levar as pessoas a resolverem as suas questões. Então, errar faz parte do caminho, mas é na união com aqueles que são trazidos à dinâmica da nossa família que nós vamos resolver essas questões, diluir esses desafetos, porque a nossa caminhada evolutiva nos coloca continuamente em contato com outros seres. E nem sempre nós temos nos aplicado a essa construção do afeto em nossa vida. Essa é a verdade. Nós queremos hoje colher amor, colher compreensão, entendimento, mas será que nós temos semeado isso? Será que nós temos cultivado isso? É aí que o capítulo 14 do Evangelho oferece essa visão. Há famílias que se compõem por laços puramente corporais e há famílias que se compõem por laços espirituais. E quando os laços espirituais são de afinidade, você percebe isso na dinâmica do grupo familiar. E ainda que a trajetória de vida acabe indicando a um ou outro essa circunstância de viver sozinho, porque há aquelas pessoas que se casaram, tiveram filhos, mas os filhos cresceram, criaram sua própria dinâmica. O companheiro, às vezes, desistiu do projeto do casamento, às vezes, desencarnou, ou a companheira. Então, a pessoa, por circunstâncias, ela está hoje sozinha numa casa. Então, são muitas casas pelo mundo, mas nem todas têm um lar, né? Diz a música lá do Digi. Porque o lar implica essa convivência, essa estrutura afetiva que se constrói. A casa é simplesmente a edificação. Agora, a pessoa que está sozinha por uma circunstância que é alheia à sua escolha, ela não precisa efetivamente se sentir solitária, porque, na verdade, nenhum de nós está só. Nenhum de nós está só. Nós estamos frequentemente acompanhados de muitos seres espirituais. A humanidade desvestida da equipagem biológica é 3 vezes maior do que a humanidade encarnada, pela estatística de Emmanuel. Então, nós não estamos efetivamente sós. Isso só acontece do ponto de vista da nossa visão, da nossa percepção de seres voltados para a realidade material. Mas existem aqueles espíritos que se familiarizam com a nossa própria maneira de ser e convivem conosco. E tem outra coisa, hoje em dia, a tecnologia já nos permite manter contato com os familiares, ainda que eles vivam do outro lado do mundo. Então, você sozinho no seu lar, você pode entrar em contato com filho, irmão, parente, o que seja, que vive até lá no Japão. Você entra em contato imediatamente por meio da tecnologia, conversando com a pessoa, vendo-a na tela e ela vendo você. Então, isso não implica efetivamente a solidão. O importante é entender que quando os espíritos falam do lar e falam da dinâmica da família, eles estão considerando a família estendida, que é a família universal, eles estão considerando essa possibilidade de conexão que você mantenha com os indivíduos que compõem a sua família nesta encarnação. O importante é não estar alimentando ressentimentos, mágoas e distanciamentos. Busque a aproximação.
Na campanha da família, que é uma campanha nacional, a proposta é: o melhor é viver em família, aperte mais este laço. Então, o laço que te une aos seus familiares é um laço importante para o seu projeto evolutivo. Como você pode, um dia, ser um membro da família universal e amar a todos, se você não consegue amar aqueles que estão ligados pela consanguinidade? Então, a família que está, neste momento, como desafio à sua relação, ela é estrategicamente pensada para te levar à superação de entraves que ainda dificultam essa fraternidade que um dia vai nos unir a todos. Então, essa etapa que nós temos que vencer. Então, é importante procurar dissolver qualquer vínculo que tenha entraves no ciúme, na inveja, no ressentimento, na mágoa, enquanto nós estamos neste arranjo. Porque esse arranjo vai acabar. Nós temos um prazo. Né? A má notícia é que tem uma fila aqui. Quem é que é o primeiro da fila para retornar à espiritualidade? Ninguém quer ser o primeiro nessa fila, né? Mas, com certeza, tem uma sequência aqui, tem um cronograma que está definido para esse grupo de retorno à espiritualidade. A nossa encarnação começa no berço, termina no túmulo. Esse arranjo está contido dentro desses limites. Então, enquanto estamos a caminho, a mensagem do Evangelho é claríssima, enquanto estamos a caminho, reconciliemo-nos com os adversários, porque os adversários podem nascer dentro da nossa própria família. Podem estar na configuração do irmão, do pai, da mãe, do filho, do sobrinho, do tio. Onde houver o desarranjo afetivo, estamos ainda dentro do projeto e podemos rearticular esse laço, transformá-lo em um laço de afeto. Essa é a receita. Eu vou lembrar para vocês um caso que vocês com certeza conhecem. Contam nos belos casos do Chico Xavier, que certa vez ele ficou muito ressentido com uma pessoa da família dele que queria poupar-lhe trabalho, que o Chico trabalhava até de madrugada. E quando ele chegava à casa, depois do trabalho, ele ainda ia cuidar de um cãozinho doente. E a pessoa, querendo poupar-lhe o trabalho, envenenou o cão. Negócio muito inadequado, né? Mas foi o que a pessoa idealizou para poupá-lo do trabalho. E ele ficou triste com isto, ficou muito triste, ressentido. Então, Emmanuel chegou para ele e falou assim: Chico, esse seu ressentimento, essa mágoa, está atrapalhando o nosso trabalho. Aí ele falou assim: mas, Emmanuel, eu fui ofendido, né? Ele falou assim: eu fui ofendido, mas como é que eu vou resolver isso? Aí Emmanuel falou assim: você tem que procurar saber o que essa pessoa quer muito e dê a ela esse presente. Ele falou assim: mas eu que fui ofendido. Ele falou: não importa, Chico, essa é a receita de Jesus. Aí ele não discutiu mais. Se a receita é de Jesus, eu vou fazer. Ele procurou saber, a pessoa queria muito uma máquina de costura. Para o salário do Chico de funcionário público era uma despesa alta. Ele fez prestações a perder de vista, mas comprou a máquina de costura para dar a ela. E no momento em que ela recebeu esse presente que ela queria tanto, ela ficou tão feliz, deu um abraço no Chico de tamanha felicidade que diluiu toda a sombra que existia ainda no psiquismo dele. Então, as coisas se harmonizaram. Vejam que, às vezes, você diz assim: mas eu fui ofendido. Não importa. Importa diluir essa sombra. Então, vá
até a pessoa, ainda que você se veja com razão, porque dentro da perspectiva que a outra pessoa vê, ela também acha que está com razão. Ela tem justificativas para o que ela fez. Então, nós precisamos aprender esses processos de dissolver ressentimentos e mágoas e estreitar o vínculo de amorosidade enquanto estamos nesse arranjo. Porque esse arranjo, uma vez finalizado o tempo da encarnação, talvez ele não se reorganize dessa forma numa outra etapa. Nós não sabemos para frente, depois dessa encarnação, qual é a trajetória de cada um de nós. Então, é importante que pensemos nisso. Se a nossa questão é com o pai ou com a mãe, que é muito comum, nós, como filhos, nós somos trazidos à dinâmica de um casal que está lutando com as suas próprias dificuldades. Então, nem sempre os nossos pais são pessoas iluminadas, capazes de discernir com propriedade qual a melhor forma de lidar com as crianças. Então, é muito comum que nós agasalhemos ressentimentos em relação aos nossos genitores. Os consultórios de psiquiatria estão cheios de pessoas com reclamação, principalmente da mãe, né? Porque as mães ficam mais diretamente ligadas ao processo de educação. Então, nós precisamos diluir essas sensações e essas impressões, porque nós devemos gratidão aos nossos pais. Graças a eles, nós tivemos estímulos humanos no momento em que nós estávamos formando a estrutura cerebral que nos serve durante toda essa encarnação, e nós temos expressões humanas porque fomos acolhidos por seres humanos, porque tivemos uma ambientação humana na nossa primeira infância, na nossa adolescência. Então, devemos gratidão, não importa a dificuldade que nós possamos ter encontrado no caminho dessa relação, vamos substituir todo sentimento ruim pela gratidão a essas pessoas que estavam vivendo as suas próprias dificuldades, porque todos nós lutamos com as nossas imperfeições e ainda assim acolheram um filho, 2 filhos. Antigamente as famílias eram numerosas. Eu sou a 5ª numa família. Então, meus pais, apesar de todas as dificuldades que eles viviam na época, de muito mais crise do que agora, eles acolheram 5 espíritos. Então, nós devemos gratidão aos nossos pais. Devemos gratidão àqueles que conviveram conosco na infância, na juventude. Todos trouxeram contribuições importantes ao nosso crescimento espiritual. A família é uma estratégia divina. Não há nada que vá desmontar esse processo. E enquanto nós permanecermos neste mundo de provas e expiações, nós vamos necessitar desse suporte na nossa chegada. E vamos ter oportunidade de construir vínculos afetivos significativos para dar a outros espíritos a chance de vivenciar a infância e a juventude, a adolescência, com uma estimulação humana que faça com que eles se tornem pessoas produtivas, cidadãos ajustados a um ideal do bem na sociedade em que nós estamos. Na dependência disso, a nossa sociedade poderá melhorar ou não. Então, se nós olhamos a vida pelo prisma que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos ver quanto trabalho tem à nossa frente. Que ainda que nós já tenhamos cumprido a nossa meta de criar uma família, de educar os filhos, nós estamos vivendo um tempo em que há muitas famílias vivendo situações de precariedade total, não só material, principalmente moral. E esse é um ponto delicado da questão, porque para reverter uma dificuldade material, basta arranjar recurso, dinheiro. Mas para reverter uma dificuldade moral,
é preciso educar. E o ser humano é educável em qualquer idade. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, disponibilizar às pessoas o conhecimento que nós já temos da doutrina espírita, que nos permite entender o conflito que está dentro da nossa família, a dificuldade que se estabeleceu. Se eu não me entendo com um filho, se eu não me entendo com um irmão, se eu tenho dificuldade com o marido, com a esposa, eu sei que essa é uma estratégia para que eu corrija algo em mim mesma, que está gerando esse processo. A nossa tendência é querer corrigir o outro, mas, na verdade, a vida está mostrando que é algo em mim que engendra a circunstância que traz de volta para mim o sofrimento. A vida me devolve o que eu projeto. Como dizia Einstein, né? A vida é igual jogar bola na parede. Se você joga a bola azul, ela volta azul. Mas se você jogar vermelha, ela volta vermelha. Se você jogar com jeito, ela volta com jeito e você pode pegar. Mas se você jogar com força, ela pode te atingir. É mais ou menos assim. É a lei de ação e reação. Então, nós estamos no meio do nosso projeto. Nós já vivenciamos as situações, podemos parar, analisar, estamos em curso e, neste momento, é um momento estratégico para verificar vínculos a serem acertados, diluindo ressentimentos, mágoas, etc. E estreitando os laços que estão prestes a se diluir. Nós precisamos apertar mais os laços de família, criar na nossa casa a dinâmica de um lar. Ainda que eu viva só, eu posso criar a dinâmica de um lar na medida em que eu mantenho vínculos com os meus familiares, com filhos, com irmãos, com todos. Sim. Nos novos arranjos que nós estamos assistindo nesses tempos que passam, há novos arranjos de família, e o Virgílio está me lembrando um aqui, que sempre chama a atenção, e a doutrina espírita tem mensagem muito significativa a respeito disto, que são as famílias homoafetivas. Algumas sociedades ou alguns grupos na sociedade têm grande dificuldade no acolhimento dessa forma de manifestação. Mas a doutrina espírita, ela nos ensina a enxergar a vida pelo prisma do espírito, predominantemente. Nós somos seres espirituais. Nós estamos vestidos de roupagem biológica. A nossa roupagem biológica, embora ela tenha ainda grande ascendente sobre o espírito, ela não suprime a movimentação afetiva desse espírito. Então, o fato de pessoas do mesmo gênero se ligarem por laços afetivos não agride a lei divina. A lei divina, ela propõe para a gerência das nossas energias criadoras que nós tenhamos disciplina, que nós tenhamos respeito ao outro. Então, o gerenciamento da energia criadora é do domínio do indivíduo, ele que gerencia. Então, dentro do contexto da nossa sociedade, agora se torna mais presente no nosso meio pessoas que assumem a afetividade explicitamente com outra pessoa do mesmo gênero. Não é que só agora existam pessoas homossexuais, desde que o mundo é mundo existem. Mas é que agora a sociedade tem mostrado maior flexibilidade para acolher essas expressões. As pessoas estão se expressando mais livremente a respeito disso. Nós sabemos que nas tradições religiosas
nas vertentes cristãs de outras interpretações, há uma leitura muito forte de pecado relacionada com manifestações da sexualidade. Só existe equívoco, segundo o ponto de vista espírita, quando o indivíduo não consegue disciplinar as suas forças e ele se entrega à luxúria e à promiscuidade. Essas são as escolhas equivocadas no que tange a condução da energia criadora, que faz parte da equipagem psíquica do ser encarnado e que vai se expressar nas relações afetivas que você constrói. Então, a luxúria e a promiscuidade são escolhas equivocadas, que vão trazer consequências danosas à evolução do indivíduo. Mas se existe um direcionamento afetivo voltado para o respeito ao outro, para a manifestação de um afeto verdadeiro, então não há equívoco. Essa é a visão que a doutrina espírita enseja. Então, não existe pecado no sentido de ofensa a Deus. Deus não se ofende com as coisas que nós fazemos. Deus nos ama, independentemente do que façamos. E Ele jamais nos pune, como também não premia. Ele define no universo consequências para os nossos atos. Então, da maneira como estamos gerenciando a nossa vida afetiva, se nós estamos semeando amor, nós vamos colher amor. Se estamos semeando desajuste, nós vamos colher isto também. Então, na condução da sua energia afetiva, verifique qual a motivação que te leva ao relacionamento com o outro. Verifique se nesse relacionamento você cultiva efetivamente o afeto de alma ou se é simplesmente uma atração física sem consequências, entre aspas, porque pode não ter consequência no plano dos encarnados, mas no planejamento divino, o uso da nossa energia criadora sempre tem consequências, porque essa energia é a energia mais forte que compõe o nosso psiquismo. Então, a primeira força do universo é o amor. A segunda é a sexualidade, a energia sexual, que faz parte da energia amorosa. Então, como é que nós estamos usando as prerrogativas que a vida nos trouxe em relação a essa energia que faz parte do nosso equipamento psicofísico? Então, a união homoafetiva, quando ela é fundada na afeição verdadeira, no compromisso, na responsabilidade, no respeito ao outro, ela vai estruturar um lar sobre bases que favorecem o desenvolvimento espiritual. Quer dizer, o que não favorece? A promiscuidade, o desrespeito ao outro, a agressividade, o egoísmo, essas coisas não favorecem. Então, nós temos que voltar-nos aos estudos que o Espiritismo nos propicia para vencer alguns preconceitos que ainda estão dentro de nós mesmos e que nos impedem de construir essa família universal. Nós estamos aqui vivendo a família consanguínea para construir a possibilidade de entender que toda a humanidade é nossa família. Como dizem os africanos, o Ubuntu. Só tem graça se nós soubermos compartilhar, a alegria só é verdadeira se nós entendermos que estamos desenvolvendo todo o potencial que temos para que ninguém no mundo tenha que passar por agressividade ou por miséria. Então, um dia, nós entenderemos isso e construiremos a família universal humana. É isso que Jesus aguarda, que nós possamos, então, voltar-nos para esse ideal através do estudo espírita. E que Jesus nos abençoe, abençoe as nossas famílias. A família é o lugar. Errar faz parte do caminho. Mas juntos é que nós vamos encontrar esse amor de mãe, de pai e de filho. A família é o nosso lugar. Muita paz a todos. Muito obrigada pela atenção de vocês.